Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos ao Resenha de Minuto. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre Sailor Moon. Bom pessoal, Sailor Moon é um mangá barra anime clássico que foi iniciado lá na década de 90, mais precisamente entre 92 e 97, que teve-se o mangá de autoria da Naoko Takeuchi, acho que é assim que se pronuncia o nome dela, perdoe se estiver errado, e que, se você estiver prestando atenção ali nos lançamentos da Netflix dessa semana, você vai perceber que entraram vários filmes de Sailor Moon no catálogo. Sailor Moon R, da fase R, Sailor Moon da fase S, enfim, entrou ali uns 3, 4 filmes no catálogo da Netflix. Então, eu resolvi conversar um pouquinho sobre essa obra clássica que tem uma importância gigantesca para muitas pessoas e para a indústria dos animes e do entretenimento no geral, e que vale a pena ser conhecida ainda hoje. Então, aproveitar o hype ali, que na Netflix está entrando bastante coisa de Sailor Moon, vamos conversar um pouquinho sobre a obra como um todo da Naoko. Mas antes eu convido vocês a se inscreverem no canal caso não sejam inscritos ou inscritas, deixe um like no vídeo para fortalecer o trabalho, bem como dê uma olhadinha na descrição, porque lá tem os links para o meu Instagram e também o link para os meus livros, que eu sou escritor, e tem lá meus e-books de suspense policial, fantasia na Amazon. Sem mais delongas então, vamos dar, digamos assim, um aparato geral aqui. Aqui a gente tem a história da Serena, pelo menos como ficou o nome dela na tradução para o português, e eu vou utilizar este nome porque foi quando eu acompanhei lá, quando eu era criança, então eu tenho essa nostalgia. Enfim, a Serena é uma jovem de 14 anos ali, que vive uma vida de adolescente normal no Japão. Ela vai para a escola, ela estuda, ela sai com as amigas, ela vive amores platônicos, enfim. Porém, tudo vai mudar na vida dela quando ela acaba salvando uma gatinha que estava sendo agredida por alguns garotos. Ela a salva e ela descobre que essa gatinha, chamada Luna, ela é muito mais do que apenas um animal. Ela é uma espécie de ser místico, ser mágico. E que informa para a Serena que agora ela está destinada a ser uma Sailor Moon. Basicamente, uma guerreira mágica. Mas ela não vai ter que enfrentar os males que virão à Terra, não vão ter que enfrentar tudo que pode destruir a humanidade sozinha. Vão ter outras garotas que também são parte, são Sailor Moons, que vão ajudá-la. Sendo que cada Sailor Moon meio que tem uma representatividade de acordo com o cosmo. Tem a Sailor, por exemplo, que corresponde ao planeta Marte, e dentre outras. Tendo toda essa mitologia também para quem curte essa questão de astronomia e etc. Além disso, aqui a gente vai ter toda uma história que se passa em relação à luta, a amor, à amizade, essas temáticas já clássicas dentro do anime, mas que tem um diferencial. Aqui a gente tem garotas mágicas, que é um gênero dentro dos animes e mangás que até então já existia, mas não tinha tanta força quanto Sailor Moon ganhou ao longo da história. Uma vez que Sailor Moon se tornou um ícone desse subgênero dos mangás e dos animes, como o próprio nome diz, é autoexplicativo, garotas mágicas, já que reuniu ali um elenco principalmente de garotas. Quase exclusivamente tem um outro personagem masculino que tem relevância na história, mas são garotas no geral. E Sailor Moon foi influente para vários outros mangás, inclusive mangás, por exemplo, da Clamp, como Garotas Mágicas de Hayward. Enfim, muita coisa surgiu de Sailor Moon. Mas além dessa questão de inspiração, de pioneiro que Sailor Moon teve dentro ali da indústria, vamos conversar um pouquinho agora sobre por que essa obra é tão importante e reverbera até hoje dentro da indústria dos animes e mangás. Sailor Moon, a princípio, parece ter uma história bem simples, Ali são garotas que se unem para lutar contra o mal, lutar contra ameaças que vêm para a Terra, para tentar, digamos assim, salvar a humanidade. Elas possuem poderes mágicos e vivem ali, entre o lhame de ter uma vida comum de adolescente e ter que salvar o mundo. Várias outras obras abordam isso de maneira semelhante, além dessas temáticas, como eu já citei, de amor, de amizade, etc. Mas Sailor Moon, dentro da sua simplicidade, que por si só já é boa, não estou criticando isso, afinal vários animes têm essas premissas simples e conseguem desenvolver excelentes obras, ela consegue, dentro aqui, no caso a Naoko, conseguiu trazer muitas questões que foram importantes para a época e que são importantes ainda hoje. Porque se a gente parar para pensar, na década de 90, a indústria do anime, do mangá,
não era composta única e exclusivamente para o público, né, infanto-juvenil masculino, mas as obras conhecidas, né, dentro do gênero do shonen eram que estouravam, né, para o público no geral. Quando a gente para pensar, por exemplo, quem teve a infância ali na década de 90 e início dos anos 2000, como foi o meu caso, a gente acompanhou ali na Rede Manchete, acompanhou os animes que passavam na TV aberta e posteriormente também, né, no Cartoon Network e dentre outras emissoras, a gente consumia muito esse tipo de anime, né, o shonen, ou seja, tinha ali Dragon Ball, posteriormente veio Naruto, dentre outras obras. E são obras com protagonistas masculinos e que o público-alvo é o jovem masculino, não exclusivamente, mas o público-alvo. E muitas vezes dentro dessas obras, as mulheres, as personagens femininas, são representadas apenas como suporte, sidekicks, ou até mesmo, né, colocados como estereótipos, como vou dar um exemplo. Se a gente pegar, por exemplo, a Sakura dentro de Naruto, além dela não ser tão bem desenvolvida quanto os outros dois protagonistas, né, o Naruto e o Sasuke, ela é totalmente escanteada na segunda fase do anime, ali no Naruto Shippuden, além dela sempre ser colocada como uma mulher que tem rixa com outra mulher, no caso, quando ela está disputando o seu amor pelo Sasuke, ela acaba, né, entrando ali em conflito, sempre aquela disputa feminina ou algo do tipo, que é muito comumente representada não só dentro do anime, mas dentro de várias outras obras, literatura, cinema, etc., próprio videogame. Agora, quando a gente para pensar em Sailor Moon, a gente não vê esse tipo de disputa feminina acontecendo. Pelo contrário, a gente vê mulheres, garotas se ajudando, se fortalecendo, crescendo ali como personagens, como pessoas. Isso é de fundamental importância, principalmente quando a gente para pensar do público-alvo que Sailor Moon mirava. Assim como o shonen é voltado, a princípio, para o público masculino, novamente, não exclusivamente, mas é o que muitas vezes é mirado, Sailor Moon mirava no público jovem feminino. Não exclusivamente, como eu falei, por exemplo, eu assisti Sailor Moon quando criança e eu gostava bastante. Mas é claro que isso não me atingia como atingia garotas que assistiam na época. Porque ali elas podiam ter uma representatividade que até então elas não viam em animes e mangás do gênero ali, né, do tipo que era passado na TV brasileira e também na TV mundial como um todo. Então, ver outras mulheres se ajudando, digamos assim, um companheirismo feminino, era algo importante, foi algo importante para muitas garotas da época e ainda o é. Afinal, o Sailor Moon ganhou, tem várias fases, né? Ali tem a fase clássica, até a fase R, S, Super S, etc. Também que teve, né, uma espécie de reboot, que é o Sailor Moon Crystal, e tem material sendo produzido até hoje. Então, ao longo, né, de quase 30 anos aí de Sailor Moon que a gente tem obra sendo produzida, ainda hoje material sendo produzido, e que se ajudou, né, se foi representativo para muitas jovens da época da década de 90 e início dos anos 2000, pode ser ainda representativo e ajudar muitas garotas atualmente. Mas o anime ainda não tinha só mérito apenas nessa questão. Também foi um anime revolucionário por questão de trazer dentro ali do ambiente feminino muitas temáticas que não eram tratadas de maneira tão aberta, principalmente para o público infanto-juvenil. Como, por exemplo, um relacionamento, um amor homoafetivo, por mais que em muitos momentos não seja, né, mostrado efetivamente, por exemplo, duas personagens se beijando. O mangá, principalmente, deixa muito claro que a relação entre elas é uma relação de amor, que elas são um casal lésbico. E não tem nenhum problema nisso, pelo contrário, isso também ajudou muitas crianças, né, muitas jovens da época, poderem entender um pouco mais sobre o que elas sentiam. Porque muitas adolescentes, pré-adolescentes que têm ali, né, um amor, né, sentem ali, digamos assim, atração pelo mesmo gênero, não sabem como expressar isso porque a sociedade reprime, a sociedade é preconceituosa, então elas ficam fechadas. E ver isso sendo retratado em um anime, né, que eu falei, mesmo que não seja de forma, né, tão aberta, mas que assim, ainda assim é clara, é algo que ajuda a entender e compreender os sentimentos. Então, novamente, eu já gostei de Sailor Moon na época, mas principalmente para esse tipo de público que foi atingido de maneira mais íntima, foi muito mais importante. Então, aqui a gente tem ainda um anime, né, que consegue tratar sobre essas temáticas LGBTQIA+, de maneira muito hábil. Inclusive, chegou a sofrer censuras quando veio para o Ocidente, né, tentando inviabilizar, né, o amor dessas personagens ou algo do tipo. Além do fato de que Sailor Moon ainda tem, né, ali analogias e personagens que se referem, né, a garotas transexuais, que também são muito importantes, né, ter essa representatividade, novamente, para mulheres, para garotas que estavam assistindo esse anime, se sentiam confusas, se sentiam reprimidas pela sociedade, poderem ter algum tipo de identificação. Então, se esse tipo de temática, se esse tipo de assunto já é raro de ser tratado hoje em dia em mangás, animes e obras no geral, apesar de hoje em dia ser mais comum, ainda é raro. Principalmente é raro, considerando, né, que a obra faça isso de maneira bem feita, muitas obras fazem de forma estereotipada. Sailor Moon já fazia isso bem na década de 90 e isso é de se aplaudir.
A Naoko foi uma autora, ainda é, né, mas na época, quando ela estava especificamente começando em Sailor Moon, foi uma autora muito hábil, muito perspicaz, para conseguir criar uma obra que servia como entretenimento, que era divertida, que era carismática, mas que conseguia ir além. Não à toa, reverbera até hoje e é importante porque Sailor Moon é muito representativo, inspirou outras obras, inspirou uma geração, né, de garotas e vai continuar inspirando enquanto ainda tiver lançamento, e não vai parar de ser lançamento porque Sailor Moon é muito forte dentro do público do anime e do mangá. Sendo assim, mesmo Sailor Moon sendo uma obra, né, já de 30 anos, tendo arcos diferentes e tudo, eu recomendo que se assista. Tem esses filmes, né, que entraram na Netflix recentemente, mas, por exemplo, Sailor Moon Crystal, que é uma espécie de reboot mais próximo ali do material original do mangá, está disponível na Netflix, no Crunchyroll. Então, material, né, digamos assim, fácil acesso, existe, só basta correr atrás. Dê uma chance para Sailor Moon, não tenha preconceito, porque é uma obra e tanto. E aqui, para finalizar o vídeo, uma curiosidade. A Naoko, ela é esposa do Togashi. Quem é Togashi? Ele também é um mangaka muito famoso no Japão, porque ele é autor de Yu Yu Hakusho e também de Hunter vs Hunter. Enfim, aqui não é uma informação que tem muito a ver com todo o resto do vídeo, mas eu acho que vale como curiosidade, porque talvez nem todo mundo saiba. Bom, pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscreva no canal, deixa o like, comenta e compartilha se puder, porque tudo isso me ajuda demais, faz o canal crescer no YouTube. Na descrição tem minhas redes sociais, o link para meus livros. Eu vejo vocês no próximo vídeo, fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau!